agradecendo a Ele por ter nos trazido até aqui essa noite. Vamos saudando as equipes de higienização e limpeza de ambientes, Itaporã, Bogotá e os índios, Princesa Isabel e os negros, Suamiria e os filhos do deserto, pedindo a eles que façam um repasse em toda a casa, em todos os ambientes, retirando miasmas, formas de pensamento, toda e qualquer negatividade, possa retirar de dentro para fora, queimando fogueiras de luz no espaço. Saudamos a Francisco de Assis, patrono desta casa, o mentor desta casa, os mentores de todos os trabalhos aqui realizados. Saudamos também as fraternidades do espaço que trabalham para o bem, representadas por Edgar Armon, Dr. Bezerra de Menezes, sua equipe de médicos e terapeutas do espaço, Ramatiz, Razin, Hilarion e todas as demais fraternidades que trabalham para o bem em nome de Jesus. Saudamos com a prece. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. E assim vamos nos ligando agora a Ricardo e seus cruzados, pedindo a ele que faça a proteção desta casa, que possa colocar um ou mais de seus comandados em pontos estratégicos, formando um cordão fluídico de proteção, que esse cordão possa ir se estendendo por todo o quarteirão, protegendo também a vizinhança. Saudamos agora Ismael, o anjo preposto do Cristo, para evangelizar o Brasil. Com Ismael, vamos até os apóstolos. E com Maria de Magdala, pedimos a ela que nos fortaleça na nossa reforma interior e que ela nos leve até as esferas da nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré. Mãezinha querida, pedimos que nos cubra com seu manto de amor, de proteção, de luz, e que nos leve até seu Filho amado, nosso Mestre Jesus. E a Jesus agradecemos pelo seu Evangelho, pelo seu amor incondicional. E com Jesus vamos até o Pai Criador, agradecendo por mais esse dia, por mais essa encarnação, por tudo que temos, tudo que somos. E saudamos ao Pai com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos então agora ouvir a palestra da nossa companheira Margarete. Boa noite. Boa noite. Vamos falar de tolerância? Como é que é a tolerância? Zero? Um pouquinho? Menos pouquinho? Vou passar para cá. Então vamos lá. Existe essa mensagem que está no livro Religião dos Espíritos, no capítulo
capítulo 10 do Chico, né? Da discografia do Chico, do Espírito Emmanuel. Diz assim: examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Então, o que ele está dizendo aqui? Que as nossas inquietudes, as nossas aflições, as nossas angústias, que elas estejam no limite do que elas são, que a gente não aumente mais, não coloque mais peso naquilo que ela já existe. Então, que isso não se transforme numa tempestade, uma coisa que não é para virar uma tempestade. Então, dentro dessa proposta, dessa inquietude, a gente vai entender que muitas das nossas aflições são causadas pelas nossas imprudências, pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. Então, vem consequências. Então, essas consequências, a gente vai ter que aprender a educá-las. Agora, aquelas que são resultado das nossas atividades no bem, dos nossos propósitos nos trabalhos de servir, a espiritualidade nos ajuda, nos dá força para vencer essas inquietudes. Agora, aquelas que são criadas pelo mau uso do livre-arbítrio, nós vamos ter que aprender a se auto-educar. Tá? Então ele diz assim: a intolerância, a aflição íntima. Vamos falar agora da intolerância, depois a gente volta para a tolerância, tá? Fala da intolerância, a aflição íntima. Ou seja, eu não estou suportando ou aguentando alguma coisa. Então você fica naquele remói aqui, remói dali, parece aquelas máquinas de moer carne antiga, só que é dentro da gente, né? A intolerância também nos diz: não enxergamos que as pessoas têm um jeito de ver a vida e você tem outro. Esse é um dos grandes problemas. Por quê? Porque a gente tem um olhar sobre determinada situação dentro daquilo que é o nosso entendimento. Mas não é o mesmo do outro. Não é a mesma compreensão que o outro tem. E muitas vezes a gente gostaria que o outro enxergasse da forma que nós enxergamos, mas não está no tempo dele. Então muitas vezes a gente entra num estado de intolerância, de não suportar, muitas vezes criando atritos por algo que a gente não vai conseguir mudar. Porque ninguém muda ninguém. Cada um muda quando quiser. Okay? O que a gente tem que fazer é o que aquela situação me traz de desconforto, e eu tenho que trabalhar em mim como eu recebo esse desconforto. Então não é no outro, é em mim. Quando eu curo em mim, eu estou ajudando na cura do outro. Tudo bem? Tem? Então vamos lá. Fruto, muitas vezes, da intolerância dos nossos comportamentos que precisam ser educados. E como nós temos que educar comportamentos. Muitos comportamentos. Às vezes a gente acha que já foi para casa espírita, virou palestrante espírita, então já virou anjo, né? Não é. Tem muito que aprender, muito que se educar. A gente está nesse caminho, nessa trilha. Tá? Ninguém aqui é considerado anjo. Não chegamos no topo ainda da angelitude. Então, errar faz parte do nosso contexto. Os outros também faz parte do contexto. E assim a gente vai aprendendo a compreender os outros também. Ok? Então, como anda a sua tolerância em casa? Vamos lá para dentro de casa. Vamos mudar lá dentro de casa. Vamos lá. Como é que anda com
as televisões, os computadores, os aparelhos eletrônicos. É aquela coisa que fica lá, fala, não está ouvindo, está dizendo uma coisa, não está escutando. Às vezes não quer fazer nada, fica só focado naquilo. Como anda a sua tolerância com as suas atividades diárias, do cuidar da casa, do cuidar dos afazeres, do cuidar da sua vida? Estamos parecendo aquela multitarefas? Tem um monte de coisa para fazer? Como está a nossa tolerância com os animaizinhos? Porque muitas vezes a gente traz inquietudes internas e a gente acaba descontando os nossos comportamentos, às vezes essas nossas agitações internas, nos bichinhos que não tem nada a ver com isso, né? Como anda nossa tolerância com as pessoas mais idosas? Nossa paciência, como vai aí? Nossa compreensão, nossa indulgência, nossa caridade, como está? Vamos refletir. Como eu estou reagindo? Porque a gente sabe que tudo aquilo que afeta os nossos sentimentos, que nos afeta de alguma forma, é porque a gente precisa trabalhar dentro da gente. Tá? Ninguém vai mudar para nos agradar, mas nós podemos mudar para nos sentirmos melhores. Então a cura é em nós. Tá? Isso que a gente precisa entender, tá? Como anda a sua tolerância fora de casa? No trânsito. Alguém avisando aí, eu escutei, tá? Como é que está no trânsito? Está paciente, está tolerante, quando o semáforo fecha, quando tem trânsito, tem congestionamento. Eu escutei outro dia o Haroldo conversando, e ele dizia assim, eu sempre tenho um livro, uma meditação, alguma coisa para ouvir o carro, porque quando eu pego esses congestionamentos, para eu não me estressar, eu aproveito meu tempo e vou ouvindo alguma coisa. Olha, eu já fiz muito crochê em fila de balsa. Eu já ia com meu pacotinho de crochê do lado, eu tinha que ficar na fila da balsa esperando para atravessar, quando eu não tinha o cartãozinho de idoso, né? Então eu era obrigada a ficar naquela fila imensa para atravessar do Guarujá para Santos. Então eu levava o crochê. Enquanto eu esperava, eu fiz muita coisa dentro do carro, aguardando a fila da balsa. Às vezes até lendo. Então eu procurava não entrar naquela confusão que as pessoas ficam. É uma agitação que não vai levar a nada, você não vai poder passar. Faz parte daquela situação. Você foi atraído para aquela situação. Né? Aí eu ficava pensando assim, quando eu tirar o cartãozinho de idoso, aí eu já vou para a fila que passa mais rápido, né? Mas mesmo assim a gente pega congestionamento do mesmo jeito, né? Então vamos lá. Como é que anda a nossa paciência nas filas? Nas filas de banco, nas filas de supermercado. Às vezes você vai para o supermercado está cheio. Às vezes tem alguém que quer passar na frente, está irritado, começa a arrumar uma confusão, começa a falar disso, começa a falar daquilo, e aquela pessoa não quer ficar sozinha. Ela precisa de uma plateia junto com ela. Então ela começa a tentar levar outras pessoas para aquele mesmo processo que ela está. Se você não ficar vigilante e centrado em você, se entra em assuntos e conversas que não tem nada a ver com nada. E quando a gente fala do negativo, a gente atrai o negativo para a nossa vida. Então, comentar coisas negativas atrai o negativo. Hoje lá na loja chegou uma amiga, ela começa a conversar, mas ela sempre quando chega, é uma ótima pessoa, maravilhosa. Só que ela sempre está falando das suas doenças, das suas dores.
Então ela já chega falando, olha, eu estou péssima. Aí ela já começa. Né? Então ela não tem outro assunto se não falar das suas doenças. Está sempre com um problema de saúde, porque ela já chega a dizer, eu estou péssima. Quando você afirma, eu estou péssima, eu estou. Né? Você já sentenciou você mesmo. Aí entra um cachorrinho pequenininho, um bacezinho, filhotinho. A minha chance de sair da conversa e mudamos o foco da conversa. Saímos da doença para a alegria. Por quê? Porque quando você fala das coisas boas, você atrai para a sua vida coisas boas. Quando você fica focado só em coisas ruins e comentando coisas ruins, a sua vida também atrai coisas ruins. Isso não é eu que estou falando. Isso é energia, é frequência do universo. O universo vibra em energia, em frequência, em vibração. Que você vibra, que você pensa, que você sente, que você emana, atrai. É frequência. Então, às vezes você diz assim, mas o meu dia foi uma tragédia. O que você está pensando? Como você está falando? Sobre o que você está dizendo? O que você anda comentando? Você entra na frequência negativa, vem para você. É vibração. É vibração, tá? Então, como que está a nossa tolerância com os vizinhos? Eu digo assim, cada um tem um vizinho que precisa, tá? Porque existe uma lei chamada lei de atração. Nós somos magnéticos, então nós atraímos aquilo que é necessário para o nosso caminho evolutivo. Então, cada um tem um vizinho que precisa. Nem pouco, nem mais, nem menos. Alguma coisa a gente vai ter que aprender ali. Como é que está a nossa tolerância com as empresas de telefonia, de internet, entre outros? Você liga para lá, disca 1, né, 1 é 2, você disca 7, né, 7 disca 8, caiu a linha e começa tudo de novo. Né? Você tem que ter um exercício não só de tolerância, mas de paciência profunda. Né? E muitas vezes não resolve. Então a vida, ela vai desafiando você. Às vezes você está zen, tranquilo, calmo. Um telefonema tira você da sua órbita. Uma pessoa que entra para conversar com você, para falar alguma coisa, tira você do seu estado de calmaria. Então, muito cuidado para a gente não absorver as inquietudes dos outros, as agitações dos outros que não são nossas. Já basta o nosso pacote, tá? Nada de absorver o que não é nosso. Ok? Vamos lá. Então, como é ser tolerante com os erros alheios? Porque a gente quer também que os outros sejam tolerantes com os nossos erros. Alguém acha aqui que não erra? Quem acha que não erra, está com problema já. Né? Já está com problema. Que a gente erra. A gente comete equívocos. Por quê? Por que a gente erra? Porque a gente tem um grau de evolução. Conforme a gente vai conhecendo as coisas melhor, espiritualmente falando, a gente vai ter uma outra visão da vida. Então, muitas coisas que às vezes você pensava, acreditava como certo em uma determinada fase da sua vida, hoje você já enxerga de uma forma diferente. E quanto mais você vai dando esse caminho evolutivo, esse aprendizado na sua vida, você vai ter outras interpretações da vida, outros alinhamentos na sua vida. Então, a gente vai cometendo erros. Se você for lembrar de coisas que você poderia ter feito melhor lá atrás e não fez, você vai dizer, puxa, podia ter feito melhor, não fiz. Mas naquele momento, é o que eu podia fazer de melhor. Então não adianta eu me culpar agora. Adianta sim eu entender o que aconteceu lá
e que eu possa mudar a partir de agora, pelo entendimento que eu já tenho. Isso acontece com todo mundo. Então, alguns podem estar um pouco mais lá na frente em entendimento, em compreensão de algumas coisas, outros ainda não. Então, a gente tem que fazer o quê? Tentar ajudar aqueles que ainda não estão compreendendo. Se quiserem. E se não quiserem, deixa o livre-arbítrio, poder de decisão de cada um. E a gente não viola o livre-arbítrio. Nem a espiritualidade viola o livre-arbítrio. Se alguém já leu o Nosso Lar, tem uma passagem lá, que estava na iminência de ocorrer a Segunda Grande Guerra Mundial. E a espiritualidade das trevas, o grau, estava instigando as mentes humanas para promover a guerra. Mas a espiritualidade também estava tentando a todo custo também para que eles refletissem, repensassem por conta dos prejuízos que teriam. Só que a sintonia estava na frequência do orgulho, da vaidade, do poder, da ganância. Então eles estavam o quê? Ligando o canal com as ondas umbralinas, com as ondas trevosas. A iminência da guerra aconteceu. Não porque a espiritualidade não estava próxima, estava, mas você não ligou o rádio na vibração e sintonia que deveria ser. Então atraiu, não teve pouco consequência. Foi um problema que a humanidade ainda tem os resquícios disso ainda nos dias de hoje. Então vamos lá. Como a gente ser tolerante com os erros alheios? É nos colocarmos no lugar de quem erra e sentirmos também as suas dificuldades. Não é a frase nobre, não é assim que Jesus nos diz? Não faças aos outros aquilo que não gostaria que te fizesse. Então aqui, se coloca no lugar do outro que erra e perceba quais são as dificuldades que o outro tem. Às vezes tem um escudo de agressividade, é um mecanismo de proteção. Geralmente uma pessoa extremamente agressiva, intolerante, ela esconde algo interior que ela não quer ser visto fora. As suas carências, as suas necessidades, ela precisa ser forte. Então, isso é uma forma de se mostrar forte, mas na realidade não é. Tem uma carência aí atrás. Tem uma necessidade atrás de tudo isso. E que não é colocada para ser vista. Então eu agrido, eu me protejo, porque eu não quero que ninguém invada o meu espaço, o meu território. Ok? Então, a diversidade, a gente vive num mundo de diversidade. A diversidade nos diz o quê? Que há muitas formas diferentes de se viver. Então a gente é necessário viver com os diferentes. Vocês já pensaram? Pensa bem. Vocês, cada um de nós, vou falar comigo. Se tivesse assim 10 margaretes, gente, ia ser insuportável. Insuportável. Você lidar com 10 iguais a você. A gente não ia aguentar. Não tem dia que você não disse para você assim: olha, hoje eu estou que não me aguento. Faça uma ideia dos outros. Faça uma ideia dos outros. Então é assim que acontece. Então eu preciso do diferente. Porque o diferente vai mostrar faces e lados meus que eu não quero enxergar. Porque todo mundo tem o seu ladinho sombra. O meu ladinho sombra é para eu me iluminar. O ladinho sombra é para eu colocar luz. Então ele vai aparecer e eu vou iluminar. Porque ele é importante, ele existe. Então, quando tem formas diferentes de viver,
ver de pessoas diferentes convivendo é para eu ter o quê? Aprendizados novos, convivências novas, lidar muitas vezes com frustrações, lidar com pessoas que pensam diferente, que têm ideias diferentes, que têm criatividades diferentes. Às vezes a gente escuta em trabalhos voluntários as pessoas dizendo assim: ah, faz você, porque você faz muito bem. Mas você também está recebendo a oportunidade de fazer, de começar. Quem faz muito bem é porque já faz tempo. Quem não faz muito bem tem que começar a fazer para ir se aprimorando e começar a fazer bem. Ninguém sai por aí pintando um quadro maravilhoso. Só se você já tiver experiências de vidas passadas, você já traz isso na sua memória. Mas para isso houve um treinamento, nem que tenha acontecido em existências pretéritas. Então, tudo que é novo exige o quê? Paciência, perseverança, responsabilidade, vontade, tudo isso. Mas a gente precisa começar. Se a oportunidade veio, eu tenho que ir para frente. Então, diz assim: ser tolerante significa ser conivente a aplaudir o crime ou a maldade? A pessoa tolerante cultiva disciplina, respeito, obedece às leis divinas e promove o bem. Então, o mal existe. O mal, ele existe. O Evangelho diz, ai que vem o escândalo. O escândalo ainda é necessário, mas que você não seja a causa do escândalo. Então, o mal está aí, ele precisa ser extirpado. Só que não é com agressividade, não é com guerra, não é com brigas, é com disciplina, respeito, ordem. Então isso vai exigir de cada um de nós equilíbrio emocional, maturidade espiritual. Jesus viveu uma época em que ele era testado o tempo inteiro, o mal estava presente o tempo todo. Ele nunca se deixou levar. Gandhi foi a mesma coisa. Maria Teresa de Calcutá não saíam do eixo. Então, a diferença nos enriquece e o respeito nos une. Então, eu preciso aprender a lidar com aquilo, com aquelas pessoas que são diferentes de mim. Porque se eu sou atraído por isso, é porque tem um aprendizado para mim aí. Alguma coisa eu preciso aprender naquela diferença. Ok? Então vamos lá. Intolerância também é a aflição do fanático. O fanático, ele não vê pessoas, ele vê a situação, um problema. Tá? Ele tem apego ao quê? Aos seus próprios pontos de vista. Esse é o fanático. É uma intolerância no pico. Então é aquele que vai para o jogo de futebol, ele torce para aquele time, ele é tão fanático para torcer para aquele time que qualquer um que for diferente do dele, ele é capaz de matar. Por quê? Porque não pensa e não tem o mesmo histórico mental que ele. Esse é o fanático. Ele tem que ter certeza que os outros vão pensar e vão agir exatamente como ele. Ele tem o mesmo modo de vida dele. Aquele que... Agora,
não é tanto, mas antigamente era, né? Não sei se ainda existe famílias assim. Todo mundo tem que estar tal hora em casa para comer. Se não tiver tal hora em casa, não entra em casa. É um fanatismo isso. É um rigor. Se for fazer isso nos dias de hoje, os horários de trabalho que as pessoas têm, complicou a vida de todo mundo. Né? Então a gente tem que ter o quê? Flexibilidade. Tá? Flexibilidade não quer dizer deixa fazer o que quer. Mas tem que ter, como o povo diz, jogo de cintura. Você tem que ir pelo elogio, pelo auxílio, mas também disciplinando, orientando. Tem que acontecer tudo isso ao mesmo tempo. Não é na base do grito para impor as coisas. Quem grita para impor as coisas quer controle. Eu não preciso gritar para impor as coisas. Eu tenho que ter o quê? Flexibilidade. Porque às vezes a gente não quer ouvir nada que seja diferente da forma que a gente pensa. A gente se torna uma pessoa intolerante. Fica difícil qualquer convivência. Vamos lá. Não, volta para mim, porque eu esqueci de um texto. Ó, não consegue perceber que existe o outro além de si mesmo e que pensa diferente de você. O que aconteceu? Aliança dele. Ah, boa. Vai pegar aliança, hein? Eu vou brigar hoje aqui. Olha, intolerância. Você está em intolerância zero aqui. Estou preocupada. Tolerância zero. Eu estou vendo aqui procurar alguma coisa, e você apontando e não estava. Vamos lá. Pode ter aliança, né? Porque senão a coisa vai ficar complicada, né? Vamos lá. Faz parte da palestra hoje, né? Então, não consegue perceber que existe o outro além de si mesmo e que pensa diferente de você. Tá? Isso é fanático. Ele só vê ele. Ele só vê as suas necessidades. Ele só vê o que ele precisa. É ele. O outro é o outro. Não tem necessidade, não tem problema, não precisa de nada. Entendeu? Isso é um fanatismo. Então, pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos. Quando é nossa obrigação adaptarmos com dignidade ao mundo dentro da firme disposição de ajudar. Viva pensamento e vida, Emmanuel. Então, não é o mundo que tem que mudar para nós nos adaptarmos. Somos nós que temos que nos adaptarmos às circunstâncias que nós estamos vivendo. Diferente, né? Porque hoje a gente tem uma visão que a nossa vida está ruim, porque fora está ruim, então a gente está refletindo o que é ruim. Mas quem dirige a sua vida é você. Então a mudança tem que partir de onde? De nós. Então nós somos os autores da nossa própria vida. Então nós temos que dar os passos certos. Se eu der os passos reclamando, resmungando, colocando culpa nos outros, tirando as minhas responsabilidades das coisas, eu estou vibrando na negatividade. É a energia que eu estou vibrando. Então o que vem para mim? A mesma frequência vibratória. Você vai continuar culpando fora e tirando a sua responsabilidade de fazer a mudança que precisa ser feita. Então,
aqui nós temos obrigação, palavra germano, de nos adaptarmos ao mundo, na disposição de ajudar. O bem que a gente faz é o bem que nós recebemos. Então você não pode querer o bem se você não vibrar na frequência do bem. Se você não trabalhar na frequência do bem. A gente quer receber as coisas boas. Mas o quanto de bom você está contribuindo? Se a gente não contribuir com o bem, porque o bem que se faz, você, vamos dizer assim, granjeia, como disse Jesus, amigos. O que é granjear amigos? Aqueles seres espirituais que estão ligados àquelas pessoas com os quais a gente está ajudando, eles ficam gratos. E eles passam a auxiliar você quando você precisar. Então eu sempre digo que a gente tem uma rede de WhatsApp no físico, no plano físico, aqui, e no plano espiritual. A gente tem os amigos espirituais com os quais a gente está ligado. Uma rede de sintonia. Então eu preciso ampliar a minha rede. Por isso que fora da caridade não há salvação. É a nossa poupança espiritual que nós precisamos ter. Ok? Tolerância não é conivência com o erro. Está no horário ainda? 5 minutos, tá. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo dá uma dica bastante para as nossas atitudes. Diz assim: se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá em divulgá-las. Então, maledicência e fofoca da vida dos outros, esquece. Se acarretar prejuízo a terceiros, interesse do maior número, tem que pesar. É preferível que caia um do que muitos. Então o erro tem que ser colocado. A correção tem que acontecer. Mais vale cair um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Sempre pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então essa é a medida do equilíbrio. Então não é para eu aceitar o erro e deixar o erro continuar. Tem que ter o equilíbrio e a medida certa. Se precisar tombar um, para que vários continuem para frente, tem que tombar um. Entendeu? Vamos lá. Então, tolerância. Complexo esquecimento de todo mal com serviço incessante no bem. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como ensinava Jesus? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então eu preciso ser indulgente com as imperfeições alheias, da mesma forma que eu quero que as pessoas sejam indulgentes com as minhas imperfeições. E não deixar de continuar o serviço incessante no bem. Por isso que Jesus diz assim: carregue a sua cruz e siga. Então, ele carregou a dele, nós vamos ter que carregar a nossa. Trabalho renovador, criando o bem e a harmonia pelos quais aqueles que não nos entendam nos observem pelo exemplo. Então, o exemplo fala muito mais do que as palavras. Refletir
refletir o entendimento fraterno, ser bondoso e não bonzinho. Bonzinho é aquele que faz tudo para todo mundo, não diz não. Esse é o bonzinho. O bondoso não. O bondoso, ele é justo, ele é coerente, ele não privilegia ninguém. Jesus era bondoso. Deus era bondoso. Não era bonzinho. Tem uma diferença aí. Tá? O bonzinho, ele vai fazendo. O bondoso não. O bondoso, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe para onde ele quer ir, o que ele precisa fazer, ele compreende. A justiça divina é lei de justiça, amor e caridade. Eu não posso ser justo se eu não for bondoso. Eu não posso ser caridoso se eu não for justo. Você não começa a dar privilégios para um e não para outros. Ok? Então, a mensagem de Emmanuel. Perdão e tolerância são alavancas de sustentação para a nossa paz íntima. Então, fora da caridade não há tolerância e sem tolerância não há coerência. Ok? Então, quem tem amor resolve as coisas, não espera em troca, não espera nada em troca e ajuda os outros livremente. Quem tolera, quem vibra na tolerância, não tolera as coisas, espera dos outros algo e suporta o outro e as situações. Esse é o tolerante. Nós não estamos aqui para ser tolerantes, nós estamos aqui para amar. Porque tolerância, você está suportando algo. E suportar algo, a gente cai aqui, ó. Você fica guardando, você fica na inquietude, você fica esperando que o outro mude, que aconteça alguma coisa, você fica suportando aquela situação. Quando você ama, você resolve as coisas, sabe que não vai ter nada em troca e ajuda os outros livremente. Você liberta. Se liberta das algemas e deixa o outro. Se o outro não quiser mudar, problema do outro. Mas você tem que entender que você fez tudo o que podia para melhorar aquela situação. Então você se liberta do compromisso com o outro. Por isso, perdão. Ok? Então, Jesus nos diz: o próximo nós amamos, não toleramos, seja ele como for. Amar a Deus, ao próximo como a ti mesmo e aos inimigos. Ele só disse pra gente amar. Então, precisamos amar e ser amor. Porque quando eu sou amor, eu expando isso. E quando você expande o amor, fica muito mais fácil. Um dia nós seremos amor andante. O amor vai ser uma coisa que a gente precisa ir desenvolvendo. A gente ainda está no processo de desenvolvimento disso, desabrochar disso. Mas o amor é algo que vai ser de você, espontaneamente. Vamos encerrar com a frase do Emmanuel. Só o amor cobre uma multidão de pecados. Só o amor consegue cobrir a multidão de nossas deficiências. Sobretudo, recorda que se te não é possível improvisar o heroísmo ou a santidade em ti mesmo, podes compreender e servir para que tua bondade e entendimento de hoje se faça a vida amanhã mais elevada e melhor. Então eu preciso construir hoje. Ninguém vai tirar o título aqui de herói nem de santo. Mas a gente precisa começar a partir de agora.
é a nossa grande oportunidade que a vida está oferecendo. Ok? Então, que a paz de Jesus esteja com todos. E mais uma vez, muito obrigada aí pela paciência de estarem aqui. Tá bom? Deu tudo certinho, mandando daquele jeito, né, para você. Vamos então, voltando à nossa sintonia inicial, agradecendo por tudo que recebemos aqui esta noite, todos esses ensinamentos, que possamos colocá-los em prática cada vez mais no nosso dia a dia, agradecendo também pelo tratamento que vamos receber. Vamos então colocando todo o nosso amor em forma de vibrações. Vamos vibrando intensamente, amorosamente, pelo bem universal, pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens, para que o Evangelho de Jesus seja a norma de conduta para toda a humanidade, por todos os países, principalmente aqueles que se encontram em conflitos, pelo Brasil, seu povo, seus dirigentes, por todos os sofredores, encarnados e desencarnados, por todos os lares da terra, pela fraternidade dos discípulos de Jesus no espaço, pela união fraternal, por todas as casas que a compõem, principalmente por essa casa que nos acolhe, Grupo Socorrista Casa de Francisco, pela sua diretoria, seus trabalhadores, alunos, assistidos, Câmara de Passes, urna de vibrações, com todos os nomes que lá estão. Vamos vibrando pelos nossos parentes, amigos, por aqueles que ainda não são difíceis. Vibremos pelos nossos lares, por todos que fazem parte dele conosco, e pedimos licença para vibrar por nós mesmos, que se cumpra em nós a vontade do Pai. E assim dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.